Olá, moçada. Meu nome é Humberto Gouveia Figueiredo, eu sou coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e estou vivendo temporariamente em Alicante, na comunidade valenciana, aqui na Espanha. Hoje é dia 15 de março, um domingo, e hoje eu vou comentar sobre um decreto real criando a situação, o estado de alarme aqui na Espanha, que foi anunciado ontem pelo presidente Pedro Sánchez. A respeito desse tema, eu falo logo depois da vinheta. Bom, pessoal, eu creio que todos estejam acompanhando aí do Brasil, ou quem está no outro país, né, em outro lugar do mundo, que a situação do coronavírus aqui na Espanha tomou proporções muito graves, né? A Espanha hoje, o segundo colocado entre os países da Europa com mais casos de coronavírus. Houve muita crítica de autoridades em relação ao governo, entendendo que a Espanha retardou demais a adoção de medidas para tentar conter o avanço do vírus, né? Houve inclusive reuniões com participação de autoridades no final de semana passado em Madrid, presença de milhares de pessoas, foi muito criticado. Os próprios jogos de futebol que haviam já sido determinado a suspensão, a realização com portões fechados na Itália desde algum tempo já, que na Espanha isso se retardou, né? E, enfim, isso fez com que houvesse uma pressão muito grande em cima do governo e que levou o governo ontem a editar um decreto real, que é um procedimento muito excepcional, previsto na Constituição aqui da Espanha, e que, em síntese, limita direitos dos cidadãos, né? Estipula regras, principalmente em relação à circulação de pessoas, né? Ontem o presidente falou por mais de 30 minutos, explicando o decreto, depois respondeu algumas perguntas dos jornalistas, tem até o vídeo completo dessa entrevista e da exposição do presidente Pedro Sánchez, que vocês podem ver aqui no YouTube mesmo, e desde ontem mesmo já estão valendo essas medidas. O objetivo das medidas, em síntese, é tentar evitar a aglomeração de pessoas, tentar evitar a circulação de pessoas, porque o entendimento científico que se tem é que é o cidadão o vetor para a transmissão do vírus, né? Então, o que se deseja é fazer com que as pessoas elas permaneçam a maior parte do tempo em casa, só saindo de casa em situações excepcionalíssimas previstas no decreto, né? O decreto, como eu disse, ele é muito pesado, né? Cria muitas limitações, né? Por exemplo, estabelece que todos os estabelecimentos comerciais devem permanecer fechados, exceto aqueles que comercializam alimentos, né? Supermercados, mercados, farmácias, estabelecimentos de comunicação, né? Locutórios, lugares que as pessoas usam para telefonar para suas casas, em outro país principalmente, né? E o deslocamento das pessoas só é permitido para esses lugares, né? E, obviamente, para os estabelecimentos mais próximos da sua casa. O decreto estabeleceu que todas as forças policiais e as forças armadas estariam subordinadas todas ao Ministério do Interior. Então, onde tem polícia municipal, também passaria a ser subordinado ao Ministério do Interior, e essas forças policiais vão fazer a fiscalização dos cidadãos, né, para verificar se eles estão cumprindo o decreto, né? Então vai ser muito comum, imagina, a partir de hoje, aqui na Espanha, as pessoas que estarem na rua serem questionadas
pelos policiais para saber onde é que estão indo, onde é que moram, né? Na carteira de identidade aqui na Espanha, tanto do estrangeiro quanto do nacional, tem o endereço da pessoa, prevê o endereço da pessoa, está escrito endereço lá. Então, o policial vai ter condição de saber se ele está no caminho do lugar que ele fala que vai em relação à sua casa, né? Então, não vai dar para dizer que mora no outro lugar. Imagino até que a polícia, em alguns casos, vai até checar isso aí, se entender que a pessoa não está falando a verdade, né? As pessoas só vão poder sair, além de ir para esses lugares, né? Farmácia, supermercado, locais de comunicação, elas só vão poder sair para ir para o trabalho, né? Ir da sua casa para o trabalho. Não pode, por exemplo, visitar um parente, visitar um amigo, isso aí está tudo proibido, né? Para ir no banco também, né? Esqueci de falar, para ir no banco, tirar dinheiro, isso é permitido, mas o tempo suficiente para ir até o estabelecimento e voltar, né? Foram determinadas medidas a todos os ministérios, então há uma grande ação do Ministério da Saúde, né, fazendo levantamento de leitos, de locais onde possa ser recebido pessoas com contaminação, né? A grande preocupação aqui na Espanha, assim como é na Itália, é que o coronavírus ele vitima principalmente idosos, e a comunidade idosa aqui na Espanha é muito volumosa, muito grande, né? Então há uma preocupação com relação a uma expansão muito rápida da doença, e isso faria com que não houvesse condições do atendimento ser absorvido pelo sistema de saúde, né? Todo o sistema de saúde, público e privado, também está sob a supervisão do governo, passou a ser subordinado ao governo, então o governo pode requisitar leitos de hospitais privados, pode requisitar profissionais da área médica privada. Então, o decreto ele faz determinações muito severas em relação a quase uma estatização do sistema de saúde, do sistema de energia, de telefonia. Então, tudo está subordinado ao governo agora, é como se estivesse de fato estatizando. É o governo quem vai determinar tudo o que deve ser feito. Também vai ser feita uma fiscalização muito forte nas estradas, né, nas carreteiras aqui, com relação ao deslocamento de pessoas, então, e mercadorias também. Então haverá um controle muito severo em relação a isso, e também com grande intervenção do governo. Ainda pela manhã aqui na Espanha, mas eu já tive a oportunidade de sair na cidade aqui próximo, fui até o banco para sacar dinheiro, e já é nítida a percepção de que as pessoas estão em volume muito menor nas ruas. As pessoas estão de fato preferindo ficar em casa, e isso é muito bom, porque realmente é uma medida necessária, né? Evitar esse contato, essa aproximação entre as pessoas, porque é isso que tem de fato feito com que se aumente a transmissão do vírus entre as pessoas, né? Está proibida aglomeração de pessoas, né? Estão suspensos todos os eventos onde poderia haver aglomeração de pessoas, né? Jogos de futebol, shows, espetáculos de teatro, cinemas. Então, todo o ambiente que seja propício ao contato entre as pessoas estão fechados, está proibida a realização de eventos dessa natureza, né? Enfim, são medidas realmente severas, tem duração de 15 dias. Durante esse período, cada ministério dentro da sua área tem autonomia para decidir por outras medidas complementares que possam ampliar a proteção dos cidadãos, né? Então, é bem provável que dentro do período de vigência do decreto, que é de 15 dias, ocorram outras medidas complementares, né? Que possam garantir maior proteção ao cidadão, né? O transporte público ele não foi suspenso, mas ele sofreu limitações também, né? Deve haver uma diminuição do transporte ferroviário, talvez até aéreo, né? Mas não foram impostas nenhuma barreira de fronteira entre para a Espanha, né? Então, dentro da Espanha, os cidadãos eles podem eventualmente, se tem viagem marcada, tal, sem problema nenhum, sair do país, né?
Obviamente que vai haver um controle em relação a isso, e para que não haja uma mobilidade tão grande de pessoas, tá bom? Bom, é isso. A gente vai acompanhando o que está acontecendo aqui e atualizando vocês à medida em que as novidades forem aparecendo. Um grande abraço. Se você gostou do conteúdo, deixa aí o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal e também de ativar o sininho de notificações para ser avisado toda vez que um vídeo novo subir aí para o canal. Forte abraço e até o próximo.